Hoje eu vou falar sobre coragem. Coragem não é necessariamente ou absolutamente falta de medo. Tampouco coragem está associada a uma ideia de impulsividade, ou pode estar associada a uma ideia de impulsividade. E também coragem não é absolutamente conectada a uma ideia de heroísmo. Coragem, basicamente, é aquela virtude, é uma força interna que nos movimenta rumo à unidade, rumo à vida, rumo ao equilíbrio. É através da coragem que nós aceitamos as transformações da vida. É através da coragem que nos propomos a novos projetos. É através da coragem que iniciamos novos ciclos ou concluímos novas etapas. É através da coragem que a gente deixa algo partir. É através da coragem que a gente amadurece. É através da coragem que a gente se autoconhece. E eu vou dar aqui algum exemplo para que a gente possa, para que eu possa explicar ou me colocar melhor para vocês. E já de antemão, eu quero dizer que eu não sou nenhum especialista em nenhuma área da qual eu falo aqui. Também não sou nenhuma pessoa que tem nenhum grande exemplo de vida para ser trazido aqui para vocês, ou algum grande exemplo a ser seguido. Eu sou mais uma pessoa comum e sempre quis fazer esse canal. Já é um projeto antigo, mas o fato é que me faltava coragem. Não coragem no sentido de que eu tivesse medo do canal ou de vir aqui e gravar, mas me faltava coragem de me disciplinar para isso. Faltava coragem de iniciar, faltava coragem para manter esse projeto. E talvez faltasse coragem para concluir esse projeto, concretizar essa ideia, enfim. Mas era uma vontade latente, mas vontade sem coragem não pressupõe ação. E era isso que faltava, e é por isso que eu começo esse vídeo hoje com a coragem, né? A virtude de prata aí do Aristóteles, a virtude do cidadão de prata. Bom, e também uma das 4 principais virtudes aí para os filósofos estoicos. Coragem, ela, como eu estava dizendo, ela não está necessariamente ligada à ausência de medo, por exemplo. Eu, durante toda a minha vida, talvez por padrões familiares, talvez por padrões culturais, talvez por padrões de criação, talvez pelas minhas próprias experiências, sempre tive muita dificuldade em dizer não para as pessoas. É ainda um hábito péssimo que eu tenho, e é um hábito que me trouxe muita dor e sofrimento em muitos momentos da minha vida, em relacionamentos antigos, na convivência com a família, mesmo até mediante desafios da vida prática, profissional, enfim. Eu sempre tive medo de dizer não, medo de contrariar as pessoas, medo de não atender expectativas, medo de perder alguém ou algo por dizer não. Mas por que esse medo? Porque também me faltava coragem para me autoconhecer
conhecer os meus limites, conhecer minhas vontades, conhecer o meu propósito, e também faltava coragem em me aceitar como um ser humano, com as minhas características específicas, que pode ser, sim, capaz de dizer não, de recusar, talvez até um pedido de ajuda. E, enfim, esse medo de dizer não sempre me trouxe uma sobrecarga emocional, no sentido de expectativas pessoais, no sentido de expectativas com relação ao outro, e aí inseguranças, incertezas, até também uma atitude indecisa sobre a vida, sobre as opiniões, uma atitude indecisa com relação ao próximo passo, né? E aí essa indecisão diante das escolhas, por causa do medo, do receio, da falta de coragem em dizer não, em se posicionar, em impor limites, reconhecer-se a si mesmo, reconhecer o outro, reconhecer o espaço, enfim, ter essa coragem de discernir, essa capacidade, né, de se autoconhecer, de discernir, de enxergar, de olhar, de saber o que me afeta, de saber o que não me afeta, de saber o que eu afeto, de saber o que o outro afeta em mim, enfim. E eu percebo que essa atitude me mobilizava. E quantas vezes eu fui um procrastinador? Aliás, talvez eu tenha essa tendência ainda. Aliás, eu tenho essa tendência ainda. Eu acho que quando a gente está num processo de autoconhecimento, e esse processo eu percebo que ele nunca acaba, os desafios eles sempre vão sendo colocados diante de nós. Eu vejo que eu acho que esse medo, essa falta de coragem, por exemplo, estou falando só desse aspecto, existem uma série de outros aspectos que eu talvez também sinto que faltasse coragem, ou que falte coragem, mas eu estou dando esse exemplo porque talvez você tenha esse problema também, ou talvez você conheça alguém, ou talvez com esse exemplo você encaixe essa ideia em outros aspectos da sua vida, mas eu percebi que essa falta de coragem, por exemplo, em dizer não, me paralisou. Com relação a projetos profissionais, decisões emocionais e afetivas, autoconhecimento, disciplina. Quantas vezes faltou coragem para ser disciplinado, para começar e concluir alguma coisa, para poder dizer não, para discernir. E aí a gente vê que a coragem é praticamente uma virtude central, não ela sozinha. Claro que sabedoria, temperança também são outras virtudes centrais. Existem uma série de virtudes centrais, o amor. Mas eu percebo que nenhuma virtude, ela está desacompanhada de coragem. Para exercer o amor precisa coragem. Para exercer temperança, né, para você se manter a quietude, a paz interna diante das adversidades, você precisa de coragem. Para disciplinar-se, você precisa de coragem. Para você ter discernimento, você precisa de coragem. Para mudar, para se transformar, para evoluir, para se autoconhecer, para se tornar melhor, você precisa de coragem. A coragem é uma espécie de chama que queima dentro da gente, é uma chama transformadora. É aquela chama da manutenção,
da construção, da ação, da finalização. E aí é isso, né? Muitas vezes as pessoas confundem a coragem com ausência de medo, ou a coragem como um ato impulsivo, mas não. A coragem, ela precisa ser racional e disciplinada, e ela também inclui o medo. A coragem é a ação diante do medo, é a razão diante do medo, é a capacidade de distinguir as coisas, de discernir, mesmo com medo. Então, mesmo que haja medo, mesmo que haja incertezas, mesmo que haja dúvidas, mesmo que haja dor, a coragem é o impulso, a força, o fogo que supera tudo isso. Então eu venho trazer isso aqui não porque eu corri uma maratona, porque eu sou um grande empreendedor, porque eu tive alguma conquista material grande ou relevante, importante, ou porque eu tenho sabedoria, porque eu me autoconheço, ou porque eu tive uma grande queda, uma grande derrota, um grande fracasso e de repente me reergui. Eu não sou nenhum grande exemplo de nada especificamente. Eu sou mais uma pessoa comum. Como vulgarmente a gente diz, né? Eu sou um ordinário, como qualquer outra pessoa. Eu estou na vida ordinária, eu estou na vida comum. Mas eu acho que é isso que eu posso trazer. Eu acho que o grosso das pessoas que assistem, que estão aí no mundo, que estão com seus dilemas, são pessoas também da vida comum, da vida ordinária, no sentido correto da palavra, tá? Que é aquilo que é do dia a dia, né? Que é aquilo que é comum. São as pessoas simples, que estão vivendo aí muitas vezes no automático, apenas reagindo aos estímulos externos, às expectativas, e às vezes precisa de um clique, às vezes precisa de um insight, às vezes precisa de um start para uma jornada de autoconhecimento, para uma jornada de propósito, que é algo que há alguns anos eu venho tentado buscar em minha vida, que não é simples, e é um processo diário, é um processo de levantar-se todos os dias. Eu acho que é um processo de cair todos os dias, ou quase todos os dias, e ter força para levantar-se, ter coragem para levantar-se depois, para controlar nossa mente, para controlar nossas emoções. Então, eu venho aqui não porque sou nenhum tipo de especialista, ou guru, ou sábio, ou coach, pelo amor de Deus, mas é porque eu sou também uma pessoa comum como vocês, que está dentro de um esforço hercúleo de coragem, e agora coragem para lançar isso, e eu vou precisar de coragem para manter isso, e tentar, talvez através do meu processo, me revelando um pouco aqui, quem sabe trazendo algo para você também. E aí já de antemão, se você gostou da dinâmica desse tipo de vídeo, eu acho que vai ser sempre assim, talvez mais curtos, talvez mais longos, mas nessa média. Também eu vou colocar vídeos menores aí nos shorts, e talvez plataformas como Instagram e TikTok, talvez, não sei, aqui no YouTube. Mas bom, basicamente é isso. Eu gostaria que isso pudesse tocar vocês de alguma maneira, que isso pudesse contribuir com vocês de alguma maneira, para que eu pudesse manter isso. E se puder me ajudar, eu me sinto muito agradecido. E é isso. Confie na jornada.